gravar também. Aí depois eu só não sei como que eu posso disponibilizar, se eu jogo no YouTube, depois mando o link, mas aí é a melhor forma para vocês, eu corro atrás e faço. Dando então uma recapitulada, no nosso primeiro encontro, eu expliquei um pouquinho, né, dei uma introdução sobre o que é o Flask, me apresentei, caso alguém não me conheça, meu nome é Jonatas. Eu sou trainee PHP em uma empresa lá de São Paulo e eu trabalho com Python também. Mas Python é mais para projeto pessoal, coisa da faculdade. Eu gosto bastante de anime, principalmente Attack on Titan. E nas horas vagas a gente faz uns bugs aí. Então, eu expliquei, né, o que que é o Flask, como que ele é simples, é um micro framework, mas ele também pode ser usado para aplicações bem robustas. Aqui eu mostrei algumas empresas que trabalham com o Flask. Expliquei também as vantagens de se trabalhar com o Flask, que ele é bem fácil de entender, bastante flexível e muito simples de configurar. Mas, né, nem tudo é um mar de rosas. Ele também tem suas desvantagens, que é bem simples criar um código ruim com ele. Ele processa uma requisição só por vez, ou seja, ele trabalha com filas, né, filas de requisições. Apesar de ter como trabalhar com multiprocessamento também, mas aí a gente tem que adicionar algumas bibliotecas e tal. Ele por si só não faz isso. Ele exige muito módulos de terceiros, já que ele é um micro framework. Então, tem bastante coisa nele que não é pronta, a gente tem que fazer do zero. Aí isso exige que a gente utilize módulos de outras pessoas. E infelizmente aqui no Brasil, Python ele não é tão popular para a web. Ele está crescendo bastante, mas essa falta de popularidade faz com que a hospedagem seja um pouquinho cara. Eu também expliquei que nós vamos usar o Bootstrap, a gente fez a instalação. Como banco de dados, a gente vai usar o MongoDB. E aqui eu deixei, né, os links para a instalação. Nós fizemos também a nossa configuração de ambiente. Expliquei um pouquinho também sobre a linha de comando do Flask, os comandos que nós utilizamos. E nós fizemos a arquitetura do nosso projeto. Fizemos também um teste do Hello World. Nisso eu expliquei, né, como que funciona a arquitetura, como que se dá as funções. E nós começamos a fazer a nossa aplicação, que no caso é um sistema de cadastro de lutadores baseado em Dragon Ball Z. Então a gente fez o nosso front-end, fizemos a página inicial e a tela de cadastro e de edição. E a gente parou aí. Quando nós paramos, aconteceu um erro aqui no meu PC em relação ao MongoDB, porque o Flask ele não queria de forma nenhuma se comunicar com o Mongo, especificamente nesse PC. Quando eu montei um aulão, eu estava usando o outro, né, um outro mais antigo que eu tenho. Aí eu falei, pô, vai ser legal gravar, fazer um negocinho de qualidade e tal. Aí o PC não contribuiu muito com isso, não. Porque esse daqui, ele, em tese, ele é mais potente. Na verdade, ele tem mais memória do que o outro, o HD melhor e tal. Mas aí ele não quis essa comunicação com o Mongo, não quis conversar com o Mongo de jeito nenhum. A questão é que eu estava usando, né, estou usando para rodar toda a aplicação o WLS, que é o Windows Linux for Subsystem. Eu fui pesquisar sobre ele e eu encontrei algumas coisas bem interessantes. A primeira é que, por padrão, o Windows ele consegue acessar as coisas que estão dentro do Linux, né? Então, se eu levanto um servidor aqui, o meu Windows consegue pegar o URL e acessar do lado de fora. Mas, por padrão, o oposto não acontece. Eu não consigo subir um servidor, seja de banco de dados ou de aplicação dentro do Windows e acessar ele pelo Linux. Mas pelo que eu pesquisei, é bem possível mudar esse padrão. A gente entra lá nas configurações de rede do Windows e faz com que essa comunicação seja feita por via de mão dupla. Tanto o Linux acessa o Windows quanto o Windows acessa o Linux.
Desconfio eu que pelo fato do meu Windows ser piratão, isso não deu muito certo. Eu tentei seguir as configurações e tal, e de forma nenhuma o Windows quis conversar com o banco de dados que estava aqui dentro do Linux. Aí, qual foi a solução que eu consegui encontrar para isso? Foi usar o Docker. Aí, eu entrei aqui na página inicial do Docker, fiz o download, Docker for Windows. Nessa nova versão, a instalação está bem simples. A gente só precisa ter o WSL2 ativado, né? E às vezes dá algumas questões aqui também com o Hyper-V, que tem que ativar o Hyper-V no Windows, mas a explicação deles, o tutorial sobre como fazer isso é muito bom. O Docker ele se tornou fenomenal em questão de ambiente e ficou bem legal. Então eu baixei o Docker, depois para instalar o Mongo no Docker, a gente tem o Docker Hub, né? Onde ficam diversas aplicações oficiais do Docker. Não, tanto oficiais, né, de empresas, quanto aplicações assim que a gente mesmo pode fazer e subir para o Docker. É que quando a gente entra no Docker Hub e digita Mongo, é a primeira aplicação aqui, ó. E é só copiar esse comando e instalar utilizando ou o WSL2 ou o próprio terminal do Windows. Antes, eu preciso estar com o Docker aberto. Eu não vou instalar porque eu já tenho instalado, mas é só para a questão de ficar gravado e explicar. Então, eu baixei aqui, só pus para rodar e ele já está rodando. Se eu entro aqui na minha bandeja, ó, eu vejo esse símbolozinho, é porque o Docker já está rodando. Depois é só copiar esse comando, docker pull mongo, e jogar no terminal, que ele vai baixar o MongoDB. E para rodar, ele é bem simples. Eu digito docker run. Eu tenho que fazer uma configuração na porta do meu Mongo. O Mongo, por padrão, ele roda na porta 27017. Só que ele vai rodar nessa porta dentro do container. Então, eu tenho que falar para o meu sistema que ele também vai ter uma porta da qual ele vai conseguir acessar o Mongo. E essa porta, eu posso colocar qualquer uma. Mas por uma questão para ficar mais organizado, de estética, eu vou preferir repetir a mesma porta. 27017. E falo qual é o nome da imagem que ele vai rodar. No caso, o Mongo. Deixa eu ver o que houve. Tá, escrevi errado. Não é menos 27, né? É menos P, que é a flag para dizer que eu estou configurando a porta. E beleza, ele já está rodando. Para ficar visualmente mais gostoso de enxergar, eu também baixei o visualizador, que é o MongoDB Compass. E o menos, isso mesmo, JLX. O menos dele deixa em background caso não queira fazer nenhuma atividade de debug, não queira ver o que está rolando e tal, eu posso usar a flag menos D. Quando eu abro o visualizador, então, ele vai pedir a minha URL. Esse visualizador ele serve tanto para me deixar ver o meu banco local, quanto o meu banco hospedado em prod, por exemplo. É só pegar o URL e colocar aqui. Aí, no caso, é essa porta que eu estou usando. E beleza, ele conectou. Então, para rodar a nossa aplicação, eu vou clicar aqui em Database e criar um DB específico para ele. Vou chamar de DBZ. E aqui eu já posso colocar um documento e eu vou chamar de lutadores. Uma collection, na verdade, né? O Mongo, ele é um banco de dados baseado em documentos.
Esses documentos eles se integram de forma bem legal com aplicações que usam, por exemplo, o JSON, né, que hoje a maioria das linguagens tem acesso a isso. Mas se eu vou fazer a apresentação dos meus dados no front-end, trafegar os dados usando JSON, o Mongo ele traz essa vantagem de fazer essa integração de uma forma bem simples, que eu não preciso ficar realizando tantas conversões. Fora algumas outras desvantagens também, né? Mas ele possui a desvantagem de que se caso a minha aplicação ela vá fazer muitas correlações, vai ter, por exemplo, eu preciso ter um documento, vamos supor que a gente estivesse fazendo uma coisa para uma escola. Aí em escola eu tenho alunos, eu tenho professores e tenho disciplinas. Então um aluno, ele faz uma disciplina e tem um professor. Então provavelmente eu vou precisar correlacionar todos esses dados. Dentro desse contexto, um banco relacional, tipo um MySQL, um Postgres, ele vai trabalhar de uma forma bem melhor do que o Mongo. Mas se eu tenho uma aplicação que ela vai trazer os meus dados de uma forma mais direta, que é o nosso caso, né? A gente só vai cadastrar o lutador e puxar. E pode ser que tenha tipo uma gigantesca quantidade de dados. Aí a gente pode começar a avaliar um banco não relacional. No caso, o Mongo ele traz uma vantagem muito grande nesse sentido. Então, vindo aqui para o nosso código, a gente fez o nosso front, que está aqui nessa pasta templates. Então, tudo que é questão de front eu coloco aqui dentro de templates, que o Flask ele vai procurar tudo que é relação de front aqui dentro. Se eu quero usar CSS, JavaScript, eu coloco, ou imagens, a gente vai usar imagens aqui, aí nós vamos colocar tudo dentro dessa pasta aqui, static. E dentro dos meus templates, eu posso fazer subpastas e organizar da forma que melhor me convier. Aqui a gente tem um template base que eu deixei aqui na raiz de templates. Recapitulando também rapidinho, essa é a tag que a gente usa para dizer que isso daqui é um bloco e tudo que tiver aqui dentro vai ser preenchido em um outro HTML. Então aqui eu coloquei um block title e aqui um block body. Quer dizer que tudo que tiver dentro do corpo do meu HTML vai vir de outro lugar. No caso, são dessas páginas aqui. Então a gente fez o front. A forma como nós chamamos a URL dentro aqui do Flask é utilizando essa tag, abre e fecha chaves duas vezes, e essa função URL for. E dentro dela eu coloco a minha URL. Então, essa aqui é a nossa página de cadastro. Aqui a nossa index. É possível a gente fazer iterações, eu acho que é isso mesmo, iterações, dentro do nosso próprio HTML, utilizando essas tags. Então, para me fazer um for, eu simplesmente uso for, aí eu coloco o nome da minha variável. No caso, a gente está chamando ela lá no nosso back, eu já vou abrir. Ela lá no nosso back de lutadores. Então, for lutador em lutadores, eu faço alguma coisa. No caso aqui, eu estou fazendo o nosso cardzinho. Então, para a gente entender melhor, vamos começar a rodar essa aplicação. Eu expliquei também que a gente vai usar um ambiente virtual. A vantagem disso é que a configuração aqui do nosso sistema, ela não se mistura com a configuração de outros lugares do sistema. Por exemplo, vamos supor que eu instalei outro projeto, mas ao invés de criar um ambiente virtual, eu instalei tipo no próprio sistema mesmo, no próprio Linux. Quando eu quiser fazer essa hospedagem, pode ser que eu encontre um pouco de dificuldade em separar quais as bibliotecas que eu estou usando nesse projeto específico e quais outras bibliotecas que já estavam no meu computador. No caso do Python, a gente usa o comando pipfreeze para saber quais são as dependências que eu estou utilizando. Aí no caso, isso tudo aqui é o que está instalado na minha máquina. E eu não estou usando nem metade disso daqui no nosso projeto. Aí para ativar o ambiente virtual, a forma de como criar também está nos slides. Mas para ativar, eu uso o comando source bin /activate.
E beleza, eu vou rodar o Pip Freeze de novo, só pra gente ver a diferença. Aí, tá vendo? O que eu tô usando no meu projeto é só isso daqui. E para facilitar a instalação, eu posso fazer Pip Freeze, Requirements. Ah, esqueci como é que escreve, acho que é assim mesmo. Requirements.txt. E beleza, eu jogo todas as minhas dependências dentro do arquivo txt, porque aí na hora que eu for fazer a instalação do meu projeto, eu posso simplesmente usar um pip install. Isso tanto para fazer instalação dentro do servidor, quanto vamos supor que eu quero um projeto em Flask que está no GitHub. Aí eu posso dar um pip install "-r requirements", que ele já vai instalar todas as dependências, ou dentro da minha máquina ou dentro do servidor, onde quer que eu precise. Aí para rodar, eu posso usar o próprio comando do Flask, que é o Flask "-debug", caso eu queira que apareça os debugs aqui no meu terminal. E beleza, ele já subiu no meu servidor, vamos acessar ele. E tá lá, aqui está a nossa página inicial. Quando eu estava desenvolvendo esse aulão, eu reparei que rodando diretamente com o Flask, tem algumas coisas que ficam em cache. Aí, na hora que dá algum erro, algum bug, eu estava precisando matar o servidor e subir de novo para poder limpar o cache. Provavelmente deve ter algum. Não, provavelmente não, com certeza. Tem alguma configuração que a gente possa fazer para poder limpar esse cache automaticamente. Mas eu preferi não fazer isso agora, já que o objetivo é deixar as coisas bem simples. E caso vocês, pô, gostei, legal, vamos fazer mais aulão de Flask e tal, aí a gente pode dar uma olhada nessas configurações um pouco mais avançadas. Mas para não ficar pegando o cache, ao invés de usar esse comandinho aqui, o flask menos debug run, eu vou usar Python 3 run.py, que ele vai subir o servidor exatamente da mesma forma. Só que aqui, quando eu faço o Flask, ele sobe automaticamente na porta 5000. Aqui eu tenho que dizer para ele qual porta que eu quero que suba quando eu rodo pelo Python. E eu faço isso nesse arquivo aqui, ó. Esse é o nosso run.py, o que está chamando toda a aplicação. E eu tô falando para ele que eu quero ver os debugs e eu quero também que ele suba na porta 3000. Aí beleza, ele subiu. Eu só vou trocar a porta aqui no meu navegador e tá lá, a mesma coisa. Aqui a gente fez a nossa página de cadastro. Então foi aqui que a gente parou na última aula. Daqui para frente é tudo novo. Sim, sim, a aula tá sendo gravada. Aí depois eu vou disponibilizar. Então, voltando aqui, é, a gente tem o nosso arquivo de rotas. Quando eu peço para ele criar um novo, ele vai chamar aqui a nossa rota, vai chamar essa função novo. Essa anotação aqui, na hora de rodar ela, questão de debug, de servidor e tal, ela não tem tanta utilidade para o Python, porque o Python ele possui uma tipagem dinâmica, tanto das variáveis quanto das funções. Mas ela é interessante quando a gente for fazer testes automatizados. Apesar de que nós não vamos fazer isso hoje, eu achei interessante poder mostrar isso, porque quando a gente roda os nossos testes, ele vai verificar, além de ver se a função está funcionando corretamente ou não, ele vai verificar se a tipagem do retorno daquela função é a tipagem esperada. No caso do Flask, ele sempre vai retornar um HTML como string e vai renderizar isso na tela. Então vamos supor que ele retornasse um inteiro.
os nossos testes, ou um bool, por exemplo, nossos testes é acusar que tem alguma coisa errada nessa função. Então, o nosso arquivo de cadastrar um novo lotador, ele está chamando essa função novo, e aqui eu estou colocando para retornar o nosso controller, que eu estou importando aqui em app.controller.cards, e a função novo lá nos nossos cards. Então, vamos abrir ela, olhar aqui para o canto, e tá. Essa função novo está retornando o nosso template, que é aquele que está aparecendo lá, a tela de cadastro. Que é exatamente esse daqui. Ele vai mandar tudo o que nós colocarmos aqui no nosso form para essa URL, salvar. E aqui a gente segue o mesmo procedimento. Vai lá nas nossas rotas, precisamos criar uma rota salvar, e essa rota vai salvar conforme a gente direcionar ela. No caso aqui, eu direcionei para o controller novamente para a função salvar, que é exatamente essa daqui. Aí o que eu estou fazendo aqui? Para a gente pegar os dados que vêm lá do nosso formulário, a gente usa essa lib aqui chamada request. Para importar ela, a gente usa, né, from Flask, import o render template, ele é para renderizar o nosso HTML, e o request, ele é para pegar todos os dados que vêm do formulário. Ah, tem dados aqui que eles vêm dos inputs, e tem dado que é arquivo, que no caso é a nossa foto. A forma como eu vou pegar os arquivos e vou tratar aquilo que vem do formulário são formas um pouquinho distintas. No caso de arquivos, eu tenho que especificar essa função aqui, files, porque para ele conseguir entender que é um arquivo. Isso aqui serve tanto para foto, quanto para vídeo, quanto para PDF, enfim, qualquer tipo de arquivo. E para dizer que o dado está vindo lá do input, eu uso o request.form e coloco o name que eu usei lá no meu input. No caso aqui a gente colocou, né, nome, idade, a força do lutador que a gente vai registrar e aqui eu coloquei foto. Tem essa configuração aqui também que a gente precisa fazer para dizer quais são os tipos de arquivo que ele vai aceitar. No caso, eu quero imagem, né, PNG, image, PNG e image JPEG. São os tipos que eu estou aceitando. Eu tenho que dizer também que é do tipo file. Uma vez que eu fiz isso, eu vou pegar todos... só abrindo uma tangente rapidão, é que aqui tem outras bibliotecas que a gente pode usar para fazer validações. Vamos supor que eu tivesse um formulário lá, eu queria e-mail. Aí eu posso usar bibliotecas para fazer essas validações de e-mail, ou se eu quero que venha um inteiro, ou um float, ou se eu quero checar novamente, né? Porque colocar a validação no front-end apenas não é muito recomendado nem seguro de fazer. Porque a pessoa pode apertar F12 lá na página e simplesmente editar o HTML. Então, o certinho mesmo é fazer a validação lá no back. Para poder simplificar também, eu preferi não fazer tantas validações assim. Eu fiz só as mais básicas. Mas, igual eu falei antes, caso seja interesse, a gente vê melhor essa questão de validações. Até porque as validações, para fazer do jeito mais certinho, elas tomam um pouquinho mais de tempo. Eu coloquei, então, todos esses dados aqui dentro de um dicionário. Então, eu falei que esse índice vai receber nome, idade, força, e aqui o caminho. Para pegar o caminho do meu arquivo, eu uso essa função aqui, ó, FileName. Uma vez que eu fiz isso, eu coloquei tudo isso daqui, aliás, enviei tudo isso daqui lá para o meu model, que vai conversar com o meu banco de dados e salvar as minhas coisas lá. Então eu fiz essa validação. Olha, se isso for salvo, se todos os meus dados tiver ocorrido tudo certo e salvou corretamente no meu banco de dados, então faz o upload da minha fotografia aqui para dentro da minha pasta static. A função para fazer upload vai ser essa daqui, ó.
Então, o que que eu estou fazendo? Olha, quando eu pego um arquivo, ele vai retornar esse arquivo como um objeto. E esse objeto ele vai ter algumas propriedades e algumas delas são funções. Então, eu peguei esse objeto como um todo e passei aqui dentro para minha função upload. Aqui, ela vai fazer a checagem para ver se realmente existe um arquivo dentro desse objeto, que é o arquivo que a gente fez upload, porque pode acontecer, né? Aqui da pessoa preencher tudo. Eu não sei quantos anos o Goku tem, eu vou chutar aqui, sei lá, uns 32, mas não faço ideia da idade. Uma força aqui. E beleza, ela pode fazer o upload e não colocar esse arquivo. Daí dá a importância das validações. Mas eu fiz pelo menos essa validação, uma mais básica, para a nossa aplicação não quebrar. E aqui dentro eu estou verificando se realmente veio um arquivo. Caso esse arquivo tenha realmente subido, eu vou pegar o caminho aonde eu quero que salve. No caso, eu defini isso daqui, aqui em cima, ó. O Flask, ele tem essa habilidade de permitir com que a gente adicione algumas configurações nele. Essas configurações elas ficam disponíveis dentro de toda a minha aplicação. Aqui no caso, eu utilizei esse índice aqui, o upload folder. Mas vamos supor que a gente estivesse trabalhando também com um login. E esse login iria retornar um token. Eu poderia colocar app.config e colocar um token aqui. Esse token ficaria disponível em outros lugares. Como eu poderia ter iniciado isso em outro lugar, mas por uma questão de organização, como é esse model que está fazendo o upload, eu preferi deixar a pasta aqui, ó. Beleza. Aqui eu estou usando esse outro módulo do Python, que é o OS, que é o Operational System. Então ele vai fazer interações com o nosso sistema operacional, como editar, deletar arquivos, criar pastas. Então com o OS eu consigo fazer toda a manipulação dos meus arquivos. os.path. Então eu estou falando para pegar o caminho da pasta e fazer um join com o nome do meu arquivo. Assim, eu vou ter o meu caminho. Eu não sei se eu posso chamar de absoluto, já que a gente está no servidor. Eu acredito que chamar isso de caminho absoluto seja errado. Mas eu tenho esse meu caminho relativo, que eu estou dizendo para ele pegar a minha imagem e colocar aqui dentro da pasta static. Aí depois eu simplesmente pego esse caminho e esse meu objeto foto, ele possui a função salvar também. Então eu digo para ele, ó, pega essa foto e salva nesse caminho aqui. E beleza, vamos ver isso funcionando na prática. Aqui eu digitei o Goku, idade, força, e eu vou escolher um arquivo. Área de trabalho, eu separei umas imagens aqui, vou pegar do Goku. Cadastrar, e beleza, ele já fez o nosso upload. Aqui, ele veio aqui dentro da minha pasta static e colocou a minha imagem aqui dentro. Mas e aí, Jonatas, e o banco? Como que fica? Vamos dar uma olhada lá no nosso banco como que ficou. Na função responsável por salvar, eu disse para ele qual é. Primeiro, eu criei essa variável e eu peguei esse DB que eu estou importando lá do nosso arquivo de base de dados, que é aqui. Esse daqui é a configuração do nosso MongoDB na nossa aplicação. Então, eu uso um módulo chamado PyMongo. Vou até mostrar a documentação dele aqui para vocês. Eu achei ele bem bacana, ele traz as funções assim, são bem intuitivas, bem simples de entender. Os tutoriais também são bem bacanas, ele ensina desde como fazer as primeiras instalações, até fazer configurações, como configurar o URL, formas de como chamar o database.
pode ser chamado como um objeto ou como um dicionário. Aqui eu pego as minhas collections e instancio elas dentro de uma variável e começo a trabalhar com elas. E à medida que for surgindo necessidades, a gente pode vir aqui dentro da documentação e ir consultando. Eu achei uma documentação assim, muito boa de entender e bem clara. E aqui, beleza, a gente fez as primeiras configurações, né? Instanciamos o nosso banco e dizemos e falamos para ele, né? Dentro daquela, me fugiu o nome qual é o nome quando a gente tem vários bancos dentro de uma instância. Eu acho que é instância mesmo, né? Instância de banco de dados. Porque no caso aqui eu posso criar vários bancos aqui dentro. Aí por isso que eu tenho que ser bem específico, falar exatamente qual banco que eu quero. Porque quando eu passo um endereço, eu estou passando o endereço da instância toda. Aí dentro dessa instância vai ter os bancos e eu tenho que dizer para eles qual banco eu quero. E no caso o DBZ. Aqui no nosso model, então eu falo qual collection eu quero usar, no caso a collection lutadores. E aqui eu crio uma função para salvar. Essa função ela vai receber o nosso conjunto de dados que a gente criou lá em cima, lá no controller. E eu vou chamar collection e vou falar para ela me trazer essa função, insert one. Essa função ela é responsável por salvar apenas um documento no banco de dados. Vamos supor que eu quisesse, através de uma API, por exemplo, salvar, sei lá, 20, 30 documentos de uma vez. E fazer isso sem a necessidade de ter que usar um looping, né? Usar um for, um while. Quero fazer isso sem essa necessidade. Aí eu simplesmente posso configurar o meu arquivo com todos os documentos, um JSON, vamos supor que aqui eu coloquei um, mas eu poderia ter duplicado aqui, por exemplo. No caso do JSON não vai ser dessa forma, mas eu poderia ter feito tipo assim, como a gente faz com JavaScript. Colocado vários documentos, sendo que cada um desse deveria ser um registro distinto. Aí para que isso aconteça, eu uso a função insert_many. Aí eu posso passar todos de uma vez, que ele vai salvar todos como registros distintos. E beleza. Ele, caso isso aconteça com sucesso, ele vai retornar um ID. Então eu fiz essa verificação aqui. Se esse salvamento ele aconteceu com sucesso, me retorna um ID. Caso contrário, retorna falso lá para minha aplicação que eu vou fazer alguma coisa lá. Aqui no nosso visualizador, vamos ver como que ficou. Opa, eu estou no meu banco. Beleza, dei refresh e tá lá. Salvou certinho o nosso lutador. Vamos cadastrar mais alguns. Vou cadastrar agora o Vegeta, que eu também não faço a menor ideia dos anos tem. Eu sei que ele é um pouquinho mais fraco que o Goku. Acho que eu vou com 800 aqui pra ele. Aqui já pegamos um erro. Documento não pode ser uma lista vazia. Vamos ver o que aconteceu. Aqui a gente pediu para cadastrar. Se não tiver bug ao vivo, então alguma coisa de errado não está certo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um print aqui, ó. Nosso requests. Opa. Request.form. Para a gente ver o que é que está chegando aqui para a gente. Beleza. Vamos ver aqui. Chegando dicionário, nome, Vegeta, idade 32 e força 800. Tá faltando aqui a foto.
Hum, não mexi aqui não, né? Ah, eu mexi, aí é óbvio que vai dar erro. Eu não estou passando uma lista, eu estou passando um documento. Hum, vamos tentar aqui de novo. Ah, era isso. Eu expliquei que para salvar vários tem que passar uma lista com vários, mas esqueci de tirar a função de lá. Mas beleza, nosso Vegeta está salvo. E vamos cadastrar mais um, que vai ser o Trunks. O Trunks é mais novinho, acho que ele tem... Se Vegeta eu coloquei 31, vou pôr uns 14 pro Trunks. Ele é mais fraquinho também. Se bem que esse Trunks aqui é mais velho, sei lá, eu tô errando muito na idade desse povo. E beleza, tá aqui os nossos lutadores. Agora a gente precisa criar as nossas funções responsáveis por editar eles. Aqui no nosso projeto, eu peguei o form de cadastro, copiei e colei aqui nesse novo arquivo edição. Aí eu fiz uma pequena modificação que é aqui na tag value. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o nosso lutador, que vai ser passado aqui para a nossa view. Isso, ele vai então pegar o lutador e colocar, né, o nome, a idade, a força, enfim, os atributos do lutador que já estão cadastrados no nosso banco de dados. Para isso, aqui no arquivo routes, aqui, aqui no nosso arquivo routes, eu criei essa função editar barra string, que vai ser um ID. O que está acontecendo aqui então? Para conseguir editar um personagem, eu preciso pegar o ID dele, que está aqui no nosso banco de dados, para ele saber que é exatamente isso que ele vai editar. Tem como fazer isso pegando outros atributos, viu? Por exemplo, se eu quisesse pegar por nome, eu poderia também. Mas aí eu correria o risco de ter pessoas com nomes distintos, aliás, com nomes iguais, e isso ia me trazer vários registros, né? No caso da edição, isso não é interessante. Então foi mais interessante pegar pelo ID. Para imprimir esse ID, cadê o nosso index? Aqui em editar, eu coloquei o URL for, coloquei o nosso endereço, né? Que é a URL editar. E para conseguir concatenar dessa forma, cadê meu roots? Para conseguir concatenar dessa forma aqui, eu utilizei um outro parâmetro que a gente pode chamar nessa função url_for, que é simplesmente colocar uma vírgula, o nome de uma variável e qual é o valor que essa variável vai receber. Assim, o nosso Flask ele vai entender que é para concatenar aquilo como um novo parâmetro dentro da URL. Isso daqui é bem arbitrário, viu? Poderia chamar isso de qualquer coisa. Chamei de ID porque é um ID, mas a gente pode chamar de lutador, de um nome que a gente bem decidir. Eu só tenho que prestar atenção porque o nome que está aqui, obrigatoriamente, tem que ser o nome que eu defino aqui. E aqui, o Flask ele me obriga a dar uma tipagem também para essa variável que eu estou passando. No caso é uma string, mas poderia ser também um inteiro, caso eu quisesse passar um número, né? Se eu não me engano, eu acho que é int a tipagem. Enfim, é isso. Outra coisa que eu também tenho que passar para a minha função route é o protocolo que eu vou utilizar, que no caso aqui é o post, né, o método post. Por padrão, quando eu não coloco nada, ele vai interpretar como get. Mas se não é get, eu tenho que colocar se é post, se for delete, se for put, enfim, o que eu estiver usando é o que eu coloco. Para conseguir pegar esse parâmetro que vem pela URL, eu preciso passar ele também para dentro da minha função. Que no caso eu chamei aqui de ID. Dentro da minha função também, editar, eu vou passar o mesmo nome, ID. Aí ele vai entender que esse ID está vindo daqui. Então eu estou pegando esse ID e estou mandando lá para o meu controller, o cards.editar. Aqui vai ser essa funçãozinha aqui que ele vai estar chamando.
Então, ele vai pegar esse ID e passar lá para o meu model, chamando a função listar1 lá no model. Essa função ainda não está aqui. Vamos criar ela rapidão. E eu esqueci de explicar essa daqui, né? Para conseguir listar esses carinhas aqui no nosso front, eu preciso puxar eles do banco também. E para conseguir fazer isso, eu estou usando a nossa collection lutadores e o find. Se eu uso o find sem parâmetro nenhum, ele vai pegar todos os registros dentro daquela collection. Mas aqui, só que eu não vou abordar isso hoje, que aí já tem umas questões um pouquinho mais avançadas. Mas tem como a gente passar, tipo, passamos aqui um objeto, aqui tem como a gente passar também um objeto para dentro dessa função, especificando mais coisas que ele pode fazer. Por exemplo, eu poderia falar, find todo mundo que tem uma foto terminado, por exemplo, em JPG. Aí iria trazer tudo que tem JPG. Aí o que tivesse, por exemplo, PNG, no caso a gente não tem nenhuma, mas se tivesse, eu poderia fazer esses filtros. Então dentro do Find isso é possível. No caso, e aí ele vai trazer todos os registros que ele achar com aquelas condições. Se eu quero especificamente um registro, aí eu uso o Find One e passo para ele o ID que a gente está querendo buscar. A gente, no caso, o Mongo, ele não consegue trabalhar com o ID da forma pura. Por exemplo, aqui, ó, se a gente quer editar, na nossa URL, ele está vindo o ID como string. E ele não consegue achar esse ID como string porque o Mongo define que o ID ele vai ser um Object ID, ou seja, vai ser um objeto. Aí, para eu conseguir fazer essa busca, eu tenho que converter ele de string para objeto. E eu faço isso usando essa função do Python aqui, ó, que é from bson, é uma biblioteca do próprio Python, import object id. E eu faço isso daqui, object id, e passo o id para dentro dele. E ele faz essa conversão para mim. Sendo assim, ele vai retornar os resultados que ele encontrar. E aqui no nosso controller, eu vou pegar o resultado que ele encontrar e passar como uma variável lá para o meu front. Então, vamos editar aqui o Tranks. E beleza, ele trouxe os dados do Tranks. Para conseguir editar e salvar essas alterações, nós vamos precisar também de mais algumas funções. Aqui no nosso routes, deixa eu ver se eu já criei. Eu criei aqui uma rota chamada atualizar. Ele também vai receber um ID e ele vai atualizar aquele lutador, no caso o Tranks, né? Ele vai pegar os novos dados do Tranks e salvar no banco. No nosso controller, vamos precisar de uma função para isso. Deixa eu colocar aqui embaixo. E beleza, a nossa função atualizar. Ela vai estar recebendo esse ID. Aqui, quando eu clicar em salvar, todos esses dados vão estar sendo tragos de novo, vão estar sendo enviados lá para dentro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a foto novamente e estou criando uma nova variável chamada foto antiga. Daqui a pouco eu explico melhor o porquê que eu fiz isso. Então eu pego os dados que foram. Eu poderia simplesmente fazer uma checagem, pegar apenas aquilo que foi mudado. Mas para isso eu ia precisar fazer mais uma chamada no banco para pegar o que está lá, comparar com o que foi enviado lá do nosso front e fazer a diferença. Existem algumas bibliotecas específicas para isso. Mas para uma questão também, para a gente ganhar tempo e como é uma coisa só introdutória, eu preferi pegar tudo de novo e salvar tudo por cima do que já estava. Não é o ideal, tem jeito melhor de fazer isso. Mas só para a gente entender o funcionamento, qual que é o caminho que o Flask percorre e tal,
eu preferi fazer isso. Aqui eu preferi salvar de duas formas distintas, porque quando eu estava construindo isso aqui, eu encontrei um problema, que era o fato de que quando eu mudava uma imagem, a imagem antiga não estava sendo apagada da minha pasta. Ou seja, toda vez que eu fazia upload de uma nova imagem, a antiga ficava e isso daqui ia lotando. Aí eu preferi separar, pegar, se vier uma foto nova, eu pego uma foto nova. Então aqui ele está fazendo essa verificação. Ah, olha para mim se tem uma foto nova subindo. Porque às vezes ele não quer editar a foto, né? Quer editar só o nome ou a idade e tal. Então não precisa fazer o upload de uma nova. Então faça essa verificação. Vê se tem uma foto nova subindo. Se tiver, aí você pega o caminho dela e coloca dentro aqui de data.pf. Porque lembra, para salvar, a gente partiu da premissa de que sempre vai ser enviada uma foto e eu sempre vou colocar o caminho dela, para que o caminho seja salvo no banco. Aqui, não é possível partir dessa premissa. Pode ser que ele envie uma foto nova ou não. Lá atrás também, mas vamos trabalhar com essas premissas por enquanto. Caso venha uma foto nova, pega esse caminho e salva no banco, né? Se não viesse, simplesmente segue a vida. E caso venha, ele pega o caminho, coloca aqui dentro e ele vai pegar o caminho da foto antiga. Esse caminho da foto antiga, que é a que está aqui, ele vai servir para a gente poder deletar ela. Para eu conseguir deletar ela, aliás, perdão, uma vez feito isso, aí a gente cai para dentro desse if aqui, ó. Vai lá no meu banco e atualiza os meus dados. Para conseguir atualizar, eu passo o ID para ele saber qual documento é para atualizar e passo os dados que é para ser atualizados. Daqui a pouco, então, a gente vê o restante. Vamos lá para o nosso model para entender como que ele está salvando esses dados lá no banco. Para salvar isso lá, a gente vai ter essa função aqui, ó. Atualizar, que vai receber um ID e os dados. Como eu estou atualizando apenas uma collection, então eu uso essa função, update one. Assim como salvar, eu também tenho o update many, que eu posso atualizar vários registros de uma vez. Mas no nosso caso é apenas um. Dentro desse update one, eu vou passar dois dicionários ou dois objetos. Eu vou passar esse daqui, que é com ID, para ele entender qual é a collection que ele vai atualizar. E o segundo são os dados, propriamente ditos. Para dizer que isso vai ser uma atualização, eu uso essa notação aqui, ó, o set, que é o sinal de... Me fugiu o nome desse sinal. Acho que é dólar, sinal de dólar. Eu sempre ouço em vídeos assim, chamar de dollar sign, mas eu esqueci. É cifrão, né? Cifrão que chama. Eu uso o cifrão 7 e passo os dados, que é para ser atualizado. Depois eu simplesmente estou retornando um true. A forma mais correta seria eu verificar o retorno. Daria para fazer tipo aqui, ó. Um if, caso for atualizado, ele retorna true. Mas aqui eu simplesmente estou retornando um true. Caso isso aqui tenha sido true, aí ele vai seguir o caminho aqui, ó. Ele vai pegar minha foto antiga e deletar. Deixa eu pegar a função de delete aqui. Eu vou pegar todas de uma vez. Beleza. Ó, aqui então tem uma função para fazer upload da foto. Que sem querer eu dupliquei. Deixa eu deixar só de cima. A função para fazer upload. Eu colei no lugar certo. Direct. Não, isso aqui é outra coisa. Deixa eu agrupar isso aqui melhor. Que algumas das nossas funções são as que provêm da rota e outras são de uso interno. Vou até separar isso para ficar mais organizado.
uso interno da classe. Eu vou até usar uma anotação do Python, que é essa daqui, ó. A gente pode colocar um asterisco e eu diminuir o tamanho da fonte sem querer. Aí foi. Asterisco não, perdão. Underline. Quando eu coloco esse underline aqui, eu estou dizendo para o Python que essa minha função, ela é uma função privada, ou seja, um private, vai ser visível só dentro da minha classe. Python, a gente tem algumas questões que isso não é muito verdade. Tem como eu forçar, por exemplo, a minha classe hosts a enxergar todos os meus atributos privados da classe. Isso é possível. Mas isso é conversa para outro dia também. Mas eu vou usar isso daqui para a gente só saber que quando eu coloco um underline antes do nome da minha função, quer dizer que é uma função privada. E em atributos também, viu? Se eu colocasse um underline aqui. Opa, eu estou confundindo underline com mais. Se eu colocasse um underline antes da minha variável, eu estaria dizendo que é uma variável privada. Deixa eu só substituir isso daqui para não dar erro. Onde que eu estou usando? Beleza. Agora substituir essa daqui. E beleza. Ficou organizado um pouco mais. Na hora de editar, então, uma vez que isso tenha dado certo, eu vou deletar a minha foto antiga. Eu vou fazer isso usando essa função aqui. Então, eu vou passar para ele o objeto, que é a minha foto antiga que está vindo lá do banco. Ele vai verificar. Eu acho que eu coloquei dois aqui. Então, ele vai verificar se o atributo path ele está dentro do meu da minha foto. Caso ele esteja, ele vai fazer a mesma coisa que a gente fez quando está fazendo o upload, fazer um join e organizar o caminho da foto. Ele vai fazer uma segunda verificação, que é para ver se essa foto realmente existe dentro da minha pasta. Caso essa foto realmente esteja dentro da minha pasta e essa foto não for um arquivo, eu coloquei essa verificação porque quando eu estava fazendo os testes, em alguns momentos ele estava me retornando um erro, dizendo que a minha foto ela é um arquivo. E eu, pô, mano, não é um arquivo. Perdão, estava dizendo que a minha foto era uma pasta. Entendendo que isso aqui como nome de pasta, mas aí eu coloquei essa verificação para ele se certificar, ó, se a minha foto ela existe dentro da pasta e se ela não for uma outra coisa, se realmente for um arquivo, vai lá e deleta ela para mim. E beleza, é isso que a nossa função atualizar está fazendo. Vamos ver como que isso funciona agora na prática. Trunks, vamos supor que o Trunks ficou um pouquinho mais forte e ele fez 1 ano de idade, aumentou a idade dele. E eu não vou fazer o upload de uma nova foto, então a imagem dele é para continuar exibindo da mesma forma. Vou salvar e beleza, a imagem está aqui. O Trunks realmente foi editado há 15 anos e a força subiu para 600. Mas o Vegeta às vezes é meio de lua, meio de mau humor, não curtiu muito essa foto não, ele quer uma foto nova. Vou pegar uma foto nova para ele. Deixa eu ver uma fotinha aqui. Essa daqui, ó. Ele falou, pô, essa foto ficou maneira, é essa mesmo que eu quero. Deixa eu salvar ela aqui. E beleza. Aí do Vegeta a gente vai editar só a foto. Opa.
Opa, Cards Model has no attribute, nome, imagem. Vamos ver o que está rolando aqui. Nome, imagem? Cards Model. Vamos atualizar. Deixa eu ver se eu esqueci alguma função aqui. Ah, tô ligado, é isso daqui. Eu esqueci de colocar essa função, que eu tô pegando o nome da imagem. Só me deixa lembrar por que eu tô pegando isso daqui. Ah, sim. Quando eu faço a minha edição, aí eu tenho que pegar o nome da imagem para conseguir deletar ela aqui da minha pasta. Aí foi por isso que deu esse erro. Eu simplesmente esqueci de criar essa função. Aproveitando então, para explicar ela, aqui no listar, tanto no listar todo quanto no listar um, a gente está pegando todos os atributos aqui do nosso documento. Então, a gente está pegando ID, nome, idade, força, CPF e tal. Estamos pegando tudo. Mas é possível fazer um select, né? Pegar apenas o que eu preciso. No caso dessa minha função nome-imagem, ela está pegando apenas o nome ou o caminho da minha imagem, que é o atributo path. Para dizer isso, para fazer isso, eu uso o find one, da mesma forma que eu estou usando aqui em cima, mas eu passo para ele mais um documento aqui dizendo que eu quero apenas o meu path. Automaticamente, mesmo quando eu digo isso, por padrão, o PyMongo ele sempre vai trazer o Object ID. Então, mesmo pedindo só o path, ele vai trazer o Object ID mais o path. É possível que isso não aconteça fazendo isso daqui. Ó. Eu posso dizer que eu quero que exclui uma determinada informação. E eu posso fazer isso assim. Ó. No caso do ID, é underline ID. E para eu dizer que eu não quero que uma informação venha, eu uso o número zero. E se eu quero que apenas essa informação venha, eu uso 1. Eu vou dar um print aqui só para a gente ver como ficou. Então vamos lá. E deu outro erro. Has no attribute deletar. Será que houve alguma mudança de nome daquela hora, né? Deletar. Eu também não coloquei o delete ali. Quando a gente for deletar o personagem, eu explico essa função. Esses erros apareceram porque eu estava com o plano de colocar um a um, né? Mas aí eu vi que não está dando muito certo, então vamos colocar todas as funções de uma vez e eu vou explicando. E beleza, agora vai rodar normal, sem erros. E o nosso Vegeta foi deletado? Ué, vamos ver o que aconteceu. Criar ele de novo. Beleza, agora a gente vai editar ele. Beleza, trouxe as informações dele. Nessa edição, o que a gente vai fazer é trocar a foto. Editar e beleza, trocou certinho. Não sei porque deletou o Vegeta, acho que só pra deixar ele mais pistola. Mas legal, editou a foto do nosso Vegeta. E aqui, ó, a gente pode ver que a foto antiga não está mais aqui. Ele atualizou pela nova. Então, legal, nosso código está funcionando certinho. E para finalizar, vamos ver a função deletar. Que é nesse botão aqui, o deletar.
Como a gente pode ver ali na URL, ó, meu domínio barra deletar barra meu ID. Aí isso que ele vai passar lá para dentro da função. Aqui nas rotas, eu estou usando o método post mesmo. Aliás, perdão. Eu estou usando o método get, né? Não passei nada, quer dizer que eu estou usando o get. Devido ao fato de que a gente está fazendo uma deleção simples. A gente não está fazendo verificações, por uma questão de usabilidade, o mais certinho seria, tipo, apertar em deletar, ele vai fazer alguma verificação para ver se eu realmente desejo deletar aquilo e depois mandar a deleção. Mas nesse nosso momento aqui, eu optei por fazer uma deleção simples, só apertar em deletar e beleza, foi embora. Então, ele pega esse nosso ID e passa lá para o nosso model na função deletar. Aqui no model, é esse carinha aqui que está fazendo isso. Então, antes de deletar, eu vou pegar o nome da minha imagem, porque caso a deleção ocorra com sucesso, eu preciso deletar a minha foto aqui do servidor também. Então, eu pego o nome da imagem e deixo ele salvo aqui e vou lá para o meu model fazer a deleção. Para deletar também é muito simples. Da mesma forma como o insert e o update, eu tenho o delete one e o delete main. A diferença também é igual a dos outros. O delete one ele vai deletar apenas um documento que eu passar para ele através do meu ID. E o delete many eu posso passar uma lista de IDs que ele vai deletar tudo de uma vez, sem a necessidade de ficar fazendo uma recursão. Aliás, perdão, sem a necessidade de ficar fazendo um for, uma iteração para isso. Ele vai retornar também a quantidade de documentos que foi deletado. No caso, como eu estou mandando deletar apenas um, eu poderia até ter feito assim, ó. Se isso aqui foi igual a um, aí beleza, quer dizer que foi deletado. Aí ele vai retornar com sucesso. Mas na verdade aqui eu estou fazendo uma expressão booleana. Então, se os meus documentos deletados ele for maior do que zero, ele vai retornar true, né? Porque se a conta disso daqui der mais do que zero, true, se não, false. Aí ele vai passar esse resultado para esse if aqui. E o if vai verificar. Caso realmente tudo tenha sido deletado, deleta a foto do meu servidor também. Aí caso não tenha sido deletado, ele vai retornar aqui, né? Houve um erro. Aqui também é possível a gente, mais para frente, produzir uma página de erro ou um modalzinho para subir lá no front, para ficar de um jeito mais certinho. Mas isso daqui já é o suficiente para a gente entender que alguma coisa de errado aconteceu. E beleza, vamos deletar. Olha lá, nosso Vegeta foi embora, Trunks também foi embora, e por último, o Goku. Vamos ver aqui no servidor, ó, as fotos todas sumiram. E lá no banco de dados, eu vou dar um refresh aqui. E beleza, apagou todos os nossos dados. E legal, tá completo o nosso CRUD. Então, só concluindo, a gente construiu, né, a nossa página inicial com a exibição dos cards, os botõezinhos, nossa página de cadastro. Aqui também eu dei uma destacada, né, na interpolação dos templates, então isso daqui é a forma como a gente coloca as variáveis, como a gente pode fazer interações, como pode chamar URL, concatenar essa URL com variáveis. Vimos então como que o nosso Mongo funciona, fizemos o nosso insert, o nosso find um many para listar todos e find one para editar. Update fizemos também, fizemos o delete agora. E é isso aí. O projeto todo, eu disponibilizei ele lá no GitHub, então quem tiver interesse em baixar, brincar um pouquinho,
sei lá, eu preciso fazer o trabalho da faculdade, eu não tenho nada, sei lá, pô, pode baixar esse projeto aí, apresentar aí? Pode à vontade, meu filho, nem ligo. E aqui tá as referências, o que eu utilizei, né, e as documentações do pessoal. E é isso aí, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ah, valeu, valeu, gente. Eu é que agradeço a oportunidade. É, sim, vou colocar no YouTube. Terminando aqui, eu já deixo subindo. E assim que terminar, eu mando o link aqui. Inclusive, deixa eu até parar de gravar.